Bom dia, meu nome é Reinaldo Mota, eu sou professor de Medicina na Universidade Federal do Mato Grosso e hoje nós vamos fazer uma introdução aos alunos da interação comunitária sobre o tema método clínico centrado na pessoa. O método clínico centrado na pessoa fala justamente de um caminho, um método, para que ocorra uma melhor abordagem do médico à pessoa, à família e o seu contexto social, econômico, enfim, de uma forma mais ampliada na abordagem ao processo saúde-doença. A nossa formatação nos últimos anos ela tem sido muito biotecnicista. O que é isso? Nós focamos dentro de uma racionalidade médica anátomo-patológica. As bases da medicina convencional, hospitalocêntrica, nos oferece uma série de equipamentos e procedimentos densos, né? E geralmente pouco acessíveis, que são utilizados em casos mais específicos, onde você já tem um comprometimento maior da saúde do indivíduo e você, na atenção básica, já tem um outro perfil do usuário que precisa também de cuidados diferenciados, mas dentro de uma abordagem mais leve, né? Onde nós valorizamos muito a clínica. No entanto, a medicina de família e comunidade ela tem uma peculiaridade que ela utiliza o conceito ampliado de saúde, do processo saúde e doença. Então, o método clínico ele tem que dar condições para que durante a anamnese, durante a consulta, nós tenhamos condições de poder desenvolver uma abordagem mais específica ao sujeito e sua totalidade sintomática. E isso vai depender de uma habilidade na comunicação, em primeiro lugar. E, é claro, no desenvolvimento do raciocínio clínico, para que este médico chegue à conclusão de hipóteses de diagnóstico mais apropriados para aquele caso e possa resolver na atenção primária boa parte dos problemas. Teoricamente, nós resolvemos na atenção primária cerca de 80% a 85% dos problemas que o paciente nos traz. Os demais eles precisam de um acompanhamento mais específico de especialistas na atenção secundária ou terciária no caso de internações. Então, é muito importante entender que na atenção básica, no seio da comunidade, o que nos são apresentados são problemas relacionados ao indivíduo e ao seu modo de vida. E aí é importante entender este modo de vida. Para isso é fundamental que vocês tenham a habilidade da comunicação. E comunicação não é só falar. A comunicação é saber ouvir e saber falar. Quando o paciente te procura, ele já vem com uma demanda muito grande sobre os seus problemas orgânicos, físicos, sua doença, e a interpretação deste sofrimento que é o adoecer para ele. Esta abordagem que muitas vezes desprezamos na visão anátomo-patológica ou biotecnicista, onde nós focamos mais especificamente na doença, ela é de fundamental importância na estratégia de saúde da família, na medicina de família, na atenção primária. Por quê? Porque você vai ter uma oportunidade de estreitar o vínculo médico-paciente, de buscar um bom acolhimento para que ele possa se posicionar e abertamente expressar o seu sofrimento e a sua interpretação desse sofrimento. Então, quando nós fazemos uma abordagem dentro da medicina de família e comunidade, nós precisamos nos despojar daquelas perguntas que fomos treinados nos ambulatórios de especialidades, direcionando todo o nosso raciocínio para aquele tipo de sintoma que você sabe que vai ser conclusivo do ponto de vista anátomo-patológico. Dentro da medicina de família e comunidade, quando o paciente inicia um processo de uma doença crônica ou mesmo num quadro agudo, ele traz consigo toda uma interpretação que a gente já falou que é muito importante. E por que é importante essa interpretação? Porque diz respeito ao contexto sociocultural. E aqui você tem um livro que fala de uma comunidade, na verdade é um antropólogo, que fala sobre os tristes trópicos. O nome do livro é Tristes Trópicos. E este livro fala de como é a realidade, ou como era na década de 40, a realidade que Lévi-Strauss
encontrou aqui no Mato Grosso. Quando ele veio da França para o Brasil, ele fez estudos em antropologia, principalmente com os povos aqui do Mato Grosso, o povo Bororo. E é muito rico a cultura dos povos. E essa cultura lhes dá uma condição de interpretar aquele contexto de uma forma diferente da gente. Muitas vezes a doença, para o povo Bororo, tem muito a ver com aspectos ligados à espiritualidade. E essa espiritualidade que a gente muitas vezes despreza, ela é um mote, um link fundamental para que a gente se conecte com a cultura do outro. Então, quando nós vamos fazer uma anamnese, nós precisamos nos despojar do nosso conhecimento, um pouco do nosso conhecimento, e entrar na vivência do outro, na experiência do outro que adoece e que se depara com uma série de conceitos ou com uma série de condições que interferem na doença, que vai desde o abandono, a falta de cuidado, passando por questões ambientais, a água, o saneamento básico, o trabalho, a dificuldade de prover a família ou os conflitos familiares. Então tudo isso está permeado, porque quando o indivíduo ele se fragiliza, ele adoece, e essas fragilidades estão correlacionadas a fatores externos também. Então saúde seria, de um modo geral, a capacidade que o indivíduo tem de se manter em equilíbrio com o meio, com o mundo em que vive. Mas que mundo é este? Que universo é esse? A grande vantagem de ir na comunidade é justamente essa. Que universo é esse que eu tenho na comunidade? Quem são as pessoas que moram naquela comunidade? Como elas vivem? Como elas convivem socialmente? O que elas sentem por estarem ali? Prazer, alegria por estarem perto da família, por exemplo? Ou eles se sentem ameaçados pelas diversidades e conflitos que existem hoje na nossa sociedade? Todas essas questões são importantes para você compreender também aquele local e você fazer um trabalho de educação em saúde, de prevenção e promoção, né? Principalmente promoção da saúde e prevenção de uma série de doenças que você vai se deparar naquele contexto. Então, quando você abre a oportunidade de ouvir o paciente, você vai interpretar também com ele aquela realidade que provocou o processo de adoecimento. Entender este processo de adoecimento neste momento, para vocês que estão iniciando a prática da medicina de família e comunidade, é fundamental. Porque nós precisamos fazer um trabalho direcionado para aquela família, para aquela comunidade, não só para aquele indivíduo e muito menos para aquela doença. Não que não se deva, claro, ter o diagnóstico clínico convencional. Sim, tem, é fundamental esse diagnóstico clínico convencional. E aí a gente tem instrumentos para poder fazer isso. Eu quero destacar aqui um livro muito importante, acho que não dá para vocês verem, é este livro aqui, que fala sobre a atenção básica, né? Esse livro aqui é o livro de Duncan, né? A medicina ambulatorial, condutas na atenção primária. Esse compilado, que é bem grandinho, ele foi muito bem aceito aqui no Brasil. Ele está na 5ª edição, se não me engano. E ele propõe justamente, entre outras coisas, que nós utilizemos as ferramentas apropriadas na atenção primária. Claro, o método clínico centrado na pessoa, que é uma produção também bastante importante, ele fala como nós vamos fazer essa abordagem com esta ferramenta na comunidade. E aí vocês vão ver no material que a gente vai estar passando que existem alguns passos importantes, né? Entre eles uma abordagem à doença, né, com as hipóteses de diagnóstico, e o processo vem de você ouvir, fazer o raciocínio clínico, ter hipóteses de diagnósticas, fazer exame físico, se preciso fazer exames complementares, para você chegar ao diagnóstico clínico convencional. Além disso, você tem que fazer um ajuste para você ouvir do paciente o que é que ele correlaciona com essa doença, vamos dizer assim. E aí é importante você sempre perguntar, e a gente usa muito isso na homeopatia. O método clínico centrado na pessoa não é exclusividade da medicina de família e comunidade, nem da atenção primária. Na homeopatia, há mais de 200 anos, a gente tem uma abordagem ampliada do sujeito, analisando uma totalidade de sintomas, e o sintoma dentro da homeopatia ele é um pouco mais
particularizado, vamos dizer assim. E correlaciona-se também com outros fatores psíquicos, afetivos e socioambientais também. Então, quando nós utilizamos esse método, nós saímos da nossa zona de conforto, onde nós temos pleno conhecimento, e entramos no universo do outro. Esta arte depende muito de uma capacidade de ouvir. É nesse sentido que eu peço para todos vocês, quando sentarem diante do paciente, perguntem sempre: o que mais? O que mais? O que significa isso? E é importante a gente entender que quando o paciente vai ao médico, ele não quer saber somente de um remedinho, que você faça um diagnóstico e dê o remedinho para ele. Às vezes ele nem acredita naquele remédio. Às vezes ele não entende o que aquele remédio vai fazer. E o trabalho de educação em saúde é justamente de você pactuar com ele, conciliar com ele, a possibilidade de que ele busque o reequilíbrio através de mudanças de hábitos, através de novas atitudes diante da vida, de correções, de uma série de possibilidades para valorizar mais o estado de saúde e não o adoecimento. Mas para isso você tem que entender o que ele entende como estado de saúde ou de doença. E isso é bem importante, porque uma coisa é você, tecnicamente, fazer o diagnóstico. Você tem um diabetes mellitus tipo 2. E você precisa tomar um hipoglicemia antioral durante o resto da sua vida. Ele vai olhar aquilo e falar: mas e aí? Vou resolver o meu problema? Eu vou me curar? E aí você vai ter um limite também terapêutico, que você vai ter que usar o medicamento o resto da vida. É claro que você pode explicar tudo isso a partir dessa doença, mostrar o que é a doença, e, acima de tudo, orientá-lo para que ele contribua com o tratamento de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua compreensão, de acordo com aquilo que você entende que ele pode, ou que ele entende que pode contribuir. Esse empoderamento, essa participação do usuário, do paciente, é de fundamental importância justamente para que a gente consiga bons resultados. Porque não adianta você falar: olha, agora você vai ter que caminhar 8 km por dia, todo dia, durante 5 dias na semana, ok? Vai ter que diminuir a ingesta de doces, de aminoácidos, não, desculpe, deu até farináceos, né? Deu até polissacarídeos, e ele não vai entender aquilo, não vai entender. E você precisa decodificar, você precisa entender num primeiro momento a capacidade de abstração e de compreensão dele neste processo de saúde e doença, você trazê-lo para o processo fisiopatológico, bioquímico, e contribuir em parte com o seu processo de restabelecimento. Enfim, esses são alguns dos tópicos que a gente precisa entender. E é claro que existem múltiplos fatores no adoecimento, não dá para a gente fazer de forma direcionada. Então você vai num dermatologista: o que é isso? Isso aí é uma lesão, pronto, rapidão você consegue resolver aquele problema. Na verdade, aquela lesão ela pode ser consequência de uma série de outras questões. Pode ser consequência de uma dengue, de uma moléstia infecto-contagiosa, pode ser consequência de uma condição ambiental desfavorável, pode ser consequência de uma série de outras questões que ele precisa ter ciência também. E ele precisa transformar, na medida do possível, contribuir com os fatores que ele pode estar modificando. Nós, médicos, muitas vezes temos a pretensão de achar que com a nossa verdade vamos transformar o mundo, principalmente quando a gente é neófito dentro da medicina e a gente percebe que ao longo do tempo nós podemos, com o paciente, mudar muito na vida do paciente. Mas as mudanças teóricas, elas não acontecem com muita facilidade. É uma construção processual, e vai e volta. Então, é muito difícil você querer, de forma pretensiosa, achar que você vai resolver a vida do paciente. Em muitos casos, sim, a gente pode até salvar vidas. Mas é muito importante a gente entender que a gente precisa compreender melhor todo o processo de saúde e doença,
a interpretação, pactuar com ele uma boa relação médico, uma boa relação terapêutica e uma boa relação médico-paciente. Estreitar essa relação médico-paciente é fundamental. E é claro que o trabalho é um trabalho multiprofissional, não é só você que vai resolver. É você, o agente de saúde, o técnico, o grupo de enfermagem. Então, quando vocês entram dentro da unidade, dentro da equipe, é preciso entender também como é o papel de cada um. E o papel do médico ele é de grande importância, porque ele é um balizador dentro desse processo. Ele faz não só a hipótese de diagnóstico convencional, anatomoclínica, mas ele, com as ferramentas adequadas, ele consegue entrar no seio da comunidade, no contexto familiar e buscar soluções importantes. E aí tem as ferramentas que vocês precisam se apropriar, as ferramentas da medicina de família e comunidade. Por que eu estou colocando isso? Porque isso é a base da medicina. Antigamente a gente tinha a base da medicina muito focada nas questões da clínica médica dentro do hospital. Isso também é muito importante, é fundamental que a gente tenha todo esse conhecimento sobre o raciocínio clínico, o diagnóstico correto, os exames laboratoriais complementares, os exames físicos, isso é de fundamental importância no nosso cotidiano. Só que o conhecimento da medicina de família e comunidade ele é construído a partir de dois grandes campos, que não é só a clínica, é a clínica e a medicina e a saúde coletiva. Esses dois campos precisam ser integrados dentro da prática médica, dentro do saber médico do médico de família e comunidade. Então ele precisa saber as condições de risco, ele precisa saber as condições de trabalho, ele precisa conhecer as condições ambientais, ele precisa saber quais são os fatores econômicos, alimentares que interferem na vida desse sujeito. Então não adianta você só ir com a clínica, que você pode entrar, fazer trabalho, mas você não consegue fazer as mudanças necessárias. Principalmente porque a clínica ela é muito focada mais na questão assistencial e terapêutica. E na medicina de família e comunidade, além dessa assistência terapêutica e de diagnóstico, a gente também tem que trabalhar aspectos familiares, sociais, ambientais, dentro de uma percepção mais coletiva. Então, quando o paciente te procura, ele traz assim uma infinidade de sintomas que você vai ter que decodificar. Não só sintomas, mas também um sofrimento. E é importante que neste primeiro momento de contato com o paciente, você tenha um tempo adequado. Ele precisa desse tempo, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser compreendido. Você precisa se vincular a esse paciente para que você consiga bons resultados. Não adianta você achar que vai resolver em 10 minutos de consulta um problema que ele tem há 30 anos. É muita pretensão, né? Então vamos compreender que a nossa limitação ela depende de mudanças. Essa transformação dos nossos limites depende de mudanças na postura do médico, mudanças na forma de abordagem do médico. E o método clínico ele faz justamente isso. Eu vou pedir para vocês lerem Método Clínico Centrado na Pessoa. Isso é de fundamental importância. Eu diria que é essencial para o desenvolvimento do médico, porque é básico e depois você vai passar para outros níveis de atenção. E é claro que vocês vão conhecer dentro dos ambulatórios do hospital, uma série de práticas e uma série de especialidades fantásticas, mas se você não tiver uma base clínica e uma compreensão mais ampliada, você vai ser um mero técnico, vai prescrever, mas nem sempre vai ter tanta resolutividade. A medicina de família e comunidade, ela se propõe a resolver estatisticamente de 80% a 85% dos problemas. No entanto, ela é mal estruturada. Ao invés de você ter 2.500, 3.000 pessoas, o médico de família ele tem 4.000, 6.000 pacientes para atender. Isso diminui o quê? O tempo de consulta, o uso de ferramentas. E isso compromete a qualidade da resolutividade. É claro que a medicina de família, todo mundo já sabe que desafoga o sistema de saúde. Agora, como funciona essa medicina de família? Como que é o trabalho da equipe? Qual é o papel desta equipe naquela comunidade? Como nós podemos colaborar com essa melhoria da qualidade de vida daquela população? Ah, mas eu sou aluno, não sei nem se vou fazer medicina de família. Hoje você é um aluno de uma instituição federal importante que pode desenvolver ações na comunidade para transformar a compreensão e também a interação do indivíduo
com a saúde, com a sua saúde, com a saúde da família. E não é através de palestras ou de diálogos, é toda uma construção processual. Do mesmo jeito que vocês entram na faculdade de medicina, antes disso passam pelo segundo grau, fazem vestibular ou Enem, entram na faculdade, aí vocês ficam 6 anos. Essa construção ela é processual. E olha que é relação, né? Da mesma forma, você passar de uma maneira mais simples o conteúdo sobre saúde para uma população que não tem um nível, nem sempre tem um nível de compreensão adequado, ou que tem outros valores socioculturais, ela só vai existir se você se linkar, se você tiver a oportunidade de interagir com este paciente. Para isso é muito importante que a gente também tenha a humildade de saber ouvir. E é isso que a gente espera na atividade de amanhã. Nós teremos uma discussão sobre este tema e vocês vão nos ajudar a compreender este processo de abordagem abordagem ao paciente com o método clínico centrado na pessoa. Isso é essencial para a clínica, ok? Então é fundamental que vocês compreendam, que vocês dominem, que vocês saibam, para vocês poderem crescer na prática médica. Então é isso que a gente quer, que vocês tenham acesso a esse instrumento e que a gente possa praticá-los no dia a dia na medicina de família e comunidade. Um grande abraço, a gente vai se falando. Até mais.